Si la France semble devoir sortir bientôt de la vague Omicron, la fin de la pandémie est encore incertaine. Bonjour! Eu me chamo Bruna Lewis, sejam bem-vindos a esse podcast de francês básico, pronúncia e vocabulário. Se você já conhece os episódios, já está cansado de ouvir os episódios, saiba que eles estão sendo regravados agora. Isso porque quando eu comecei esses episódios desse podcast, fazia apenas 2 anos que eu estava na França. E hoje já fazem 4 anos que eu estou na França e eu acredito que a gente está sempre evoluindo no idioma que a gente escolheu aprender, principalmente se a gente mora naquele país, a gente está todos os dias aprendendo algo novo. Então eu resolvi regravar com uma qualidade melhor, mais organizado e com uma novidade. Agora você vai poder acompanhar todas as aulas, todos os episódios através de uma apostila que vai ser fornecida para todo mundo que está lá no grupo do Telegram. E essa apostila vai ter, inclusive, a divisão certinha de aulas, vai ter uma ajuda na leitura. Então, para você que está ouvindo e depois fazendo os exercícios para ler em francês, ela vai ter uma divisão separada das letras que não se lê, etc. Então, é uma ajuda mesmo a mais para quem está aí, né, nessa luta de aprender o idioma. Se você se dedicar, você vai pegar com facilidade, porque não é um idioma muito longe do português. Então, é sempre estar ouvindo para treinar, né, o ouvido. E lendo para treinar a leitura e tentando falar, né? Tentando colocar isso para fora, todos esses aprendizados na prática mesmo. Então vamos começar o episódio 1. Se você ainda não tá lá no grupo e quiser entrar no grupo, é só me procurar lá no Instagram, que é Bru_Lewis. E lá no link que tem na minha bio, você já encontra o link pro grupo, tá? Então é só clicar lá, clicar no link e aí vai ter lá podcast e grupo no Telegram. Lá nesse grupo vai ser disponibilizada a apostila. O objetivo deste podcast sempre foi pronúncia e vocabulário, né? Então, por isso o podcast, para você ir ouvindo e treinando o seu ouvido a escutar aquele idioma e depois ir treinando a sua garganta a falar aquele idioma. Agora, a partir desse ano de 2022, a gente vai também dar uma ajudinha para quem está querendo aprender leitura, né? Leitura e escrever. Então, é por isso que eu criei a apostila. Se você quiser continuar só ouvindo e não participando das aulas escritas, não tem problema. As aulas vão continuar nesse mesmo formato, eu vou falar e vou repetir, etc. Se você quiser acompanhar com o arquivo, é só você entrar lá e aí você ouve e lê ao mesmo tempo, porque isso vai te ajudar a pegar mais o negócio de escrever e de ler em francês, porque às vezes o que você escuta, ele não é muito parecido com aquilo que você vai ler, né? Então, quando você abre aqui a apostila, só para explicar rapidamente, primeiro a gente tem uma tabela com os sons das vogais. Então, tipo, como ela é escrita em francês e como é a pronúncia dela em português, e aí tem alguns exemplos. Em seguida tem uma explicação sobre as letras no final de algumas palavras que elas não são pronunciadas, mas elas têm que estar ali na ortografia quando você escreve. E também algumas letras que você vai ler como se fosse uma frase inteira, né? Tipo assim, 2 palavras, você vai ler como se fosse uma frase inteira. A gente não faz tanto isso em português, mas a gente faz um pouco. Por exemplo, quando a gente fala das amigas, a gente não faz essa pausa entre essas 2 palavras, das amigas, a gente fala das amigas. Então esse S, ele meio que vira um Z ali, né? Das amigas. Em francês isso é muito comum e inclusive obrigatório em algumas palavras. Você tem que fazer essa ligação entre uma palavra e outra, né? Quando uma acaba numa consoante e a próxima palavra começa numa vogal. Então, a gente tem uma explicação sobre isso aqui na apostila, inclusive eu diferenciei com as cores, né? Então, quando você tem essa ligação entre uma palavra e outra, tá em azul, e quando você não fala aquela letra, ela tá em vermelho. Por exemplo, se você falar je suis, né? O clássico, eu sou ou eu estou. Je suis. Esse suis, a última letra dele é um S, mas você não vai falar je suis. Não, porque esse S você não pronuncia. Então, por isso que ele tá ali em vermelho na tabela. Você só vai pronunciar se a sua próxima palavra
for começar por uma vogal. Então, enfim, a gente vai ver isso no decorrer das aulas aí do podcast. E eu espero que isso ajude vocês, que vocês continuem aí acompanhando e etc. Se você não tá lá no grupo, dá uma olhada lá que o pessoal tá sempre por lá também falando, mandando dica, etc. Então, para dar início aqui ao nosso episódio número 1, a nossa aula número 1, eu quero dar a dica já de pronúncia do R francês. O R francês, ele é quase a pronúncia mais, principal da língua francesa, porque muitas palavras têm R e esse R ele tem que ser pronunciado com a garganta. Então, depende muito de qual é o seu estado no Brasil, você já vai ter mais facilidade, porque tem alguns sotaques no Brasil que a gente já usa bastante a garganta, mas se você for tipo de São Paulo, você não está muito acostumado a usar a garganta para falar o R, e aí você tem que forçar para você aprender esse som, para você ensinar a sua garganta a pronunciar esse som. É óbvio que eu não sou especialista em fonética, mas eu já dou sempre essa dica que o pessoal costuma aprender com ela mesmo, né? Se treinar, então não tenha vergonha de treinar, porque treinar é o principal, e quando você tá no início você parece meio idiota treinando e forçando esse idioma a sair de você. Mas conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais natural, né? Sua garganta se acostuma com aquele som e aí fica super natural. Então vamos começar aqui com a primeira palavra pra gente treinar. É o très. Então significa muito. Se a gente colocar dentro da frase Je suis très belle. Je suis très belle. Eu sou muito bonita. Je suis très belle. Esse très, você não vai falar tré, como se fosse paulista. Tré. Não, esse tré com a língua não tem. É très, très. Olha a garganta ali, ó. Très. Quase como se você fosse dar uma catarrada. Très belle. Je suis très belle. Então, o je suis, ele vai servir tanto para eu sou, quanto para eu estou. Então, je suis. Je suis. Je suis. Je suis brésilienne, eu sou brasileira, ou je suis brésilien. Então, olha a diferença do masculino e feminino. Você vai perceber que, assim como no português, as palavras em francês elas têm essa divisão de gêneros, né? Ou sou brasileira, ou eu sou brasileiro. Em português, a gente coloca pelo A ou O, né? E a gente já descobre qual é o gênero. Em francês, tem uma outra regrinha, mas vocês vão perceber conforme vocês forem ouvindo as aulas, né? Eu não vou forçar tanto gramática agora, porque nesse início você tem que só aprender a soltar um pouco esse idioma. Então vamos lá. Je suis brésilienne, eu sou brasileira. Je suis brésilienne, brésilienne. Ou je suis brésilien, brésilien. Brasileiro. Je suis brésilienne, je suis brésilien. Je suis très belle, je suis très belle. Eu sou muito bonita. Je suis très belle. Je suis très beau. É bonito. Então, belle para bonita, beau para bonito. Je suis très belle, je suis très belle, je suis très beau. Esse beau é facinho, como se fosse um B-O. Beau. Je suis brésilienne, je suis brésilien. Je suis très belle, je suis très beau. Aí a gente pode colocar depois na frente o adjetivo que a gente quiser. Então, je suis très fort, eu sou forte. Em português é a mesma palavra para mulher e homem, né? Tanto masculino quanto feminino. Em francês, não. Então, fort, masculino. Forte, feminino. Então, tem algumas palavras que é isso. Quando você escutar o finzinho da palavra, é porque é feminino. Então, je suis très fort, eu sou forte no masculino.
Je suis très fort. Je suis très fort. Você vai acabar ali no R gargantal. Je suis très fort. E no feminino, je suis très forte. Forte. Você vai acabar no T. O T ali meio que engolido, né? Je suis très forte. Forte. Aí você pode continuar. Je suis incroyable, por exemplo. Incroyable é uma palavra para dizer incrível. Incroyable. Incroyable. Parece meio complicado, né? Mas se você for repetindo, ela vai ficando mais simples. Incroyable. 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 Je suis incroyable. E aí a gente vai ver que, como incroyable começa por um I, lembra da ligação que a gente tem do S, do je suis? Então seria je suis incroyable. Tá vendo? O nosso S virou um Z. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Tá errado se você falar je suis incroyable? Não, não está errado. As pessoas vão entender. Mas se você estiver falando uma conversa um pouco mais formal, você tem que usar essa ligação entre as palavras. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Entende? Se for uma conversa super despojada e tal, você não precisa tanto fazer essa ligação, né, de uma consoante com a vogal da palavra seguinte. Mas numa conversa mais formal é meio que obrigatório. Je suis incroyable. Então, uma coisa pra gente prestar atenção na hora que a gente vai aprendendo o francês é o gênero, né, daquelas palavras. Porque é fácil pra gente saber que as palavras têm gênero, porque no português as palavras têm gênero, então é maravilhoso. Eu imagino pra quem é, sei lá, americano que tá aprendendo inglês. Eu já tive americanos quando eu estava estudando francês, né, nas aulas, e eles eram os que mais tinham dificuldade em aprender, tipo, a língua. Porque, né, no idioma deles não tem essa diferenciação. Então, bom, a gente tem essa sorte de já conhecer que existe um gênero para as palavras e pra gente é mais fácil. Só que a gente tem que se atentar que, às vezes, uma palavra é feminino em português e é masculino em francês. Então, acontece comigo até hoje de eu falar uma coisa em feminino, sendo que é masculino, porque eu pego o do português. Então, pra gente não fazer tanto essa comparação com as palavras do português, apesar de ser a mesma regra, a gente pensar na palavra em si em francês. Não sei se ficou clara essa explicação. Então, como a gente vai falar, por exemplo, a menina, a garota, em francês? La fille. Então, esse lá é o que vai indicar o A. La fille. Fille é garota ou menina, né? La fille. Você vai perceber que ela tem 2 L's nessa palavra. A gente não escuta o som do L, né? A gente só vai escutar um I mais alongado. Fille. La fille. La fille. Bom, la fille, a garota. Como a gente vai falar, então, o garoto, o menino? Le garçon. 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 É tipo quase um garçom, né? Que serve a gente no Brasil. Mas esse R vai ser na garganta e, claro, a tradução não é garçom, a tradução é menino, garoto. Le garçon. La fille et le garçon. Esse E é igual ao nosso E normal, né? A menina e o menino. La fille et le garçon. A menina e o menino. La fille et le garçon. Então aqui eu sempre repito para você poder, né, pegar e você também poder repetir. Então sempre que possível faz uma pausa e repete. Se achar que ainda não tá bom, volta, escuta de novo, faz a pausa e repete. Vamos lá. La fille et le garçon. Beleza. Então a gente já aprendeu que o lá é A, o le é o. Então presta atenção que não é lo, não é lo, não é lo, é le,
le. Você vai conseguir diferenciar quando você for ouvindo e praticando, tá? Le garçon, la fille. Aí a gente vai ter, por exemplo, casa, maison, 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 casa, maison. Então, la maison. Então, la maison, a casa. La maison, la maison, la maison, a casa. Maison, maison, maison. É fácil, né? La maison, a casa. La maison, la fille et le garçon. Então, a gente já tá com vocabulário bem bom. La maison, a casa. E aí a gente vai ter uma palavra interessante, que é o carro. Por quê? O carro, em francês, é feminino. Então, a gente vai falar la voiture. Voiture. No meu primeiro ano aqui na França, eu sempre falava le voiture, porque eu achava, né, tipo assim, é o carro, eu não consigo ver como uma palavra feminina. Não se preocupa, você vai pegar, você vai conseguir, você vai entender que é la voiture. La voiture. La voiture. Voiture. Você vai ver que, às vezes, igual a palavra voiture, no início não tem um U para você escutar voiture. No início não tem um U. Então, é por isso que eu coloquei essa tabela aqui no início, que você coloca, que eu coloquei, né? Como é escrito em francês e como é a pronúncia em português. E você vai ver que o OI tem som de UA em português. Então, é por isso que a gente vai falar voiture. Voilà, né? O voilà tão comum, voilà, que é o aqui está, ou está pronto, etc. Então, voilà, voiture. Começa igualzinho, né? V-O-I. Voilà, voiture. Voiture. É isso. Aí, em seguida, temos o quê? La plage. Isso é simples, né? A praia. La plage. E se você quiser falar eu estou na praia, porque a gente já aprendeu a falar je suis, né? O je suis, ele serve para eu sou ou eu estou. Então a gente aprendeu bastante no eu sou. Je suis très belle, je suis brésilienne, je suis très forte. Mas a gente não viu quase o eu estou, né, em algum lugar. Então, eu estou na praia. Ou eu estou em casa. Como a gente vai poder falar isso? Je suis à la plage. Então, esse à la vai ser como se a gente falasse o na em português. Na praia. Então, je suis à la plage. E aí a gente já sabe, né? Porque o je suis acaba com S e a gente tem logo em seguida o quê? Uma vogal, o A. Então a gente vai ter que fazer essa ligação, né? De uma palavra, de uma letra com a outra. E aí vai ficar como? Je suis à la plage. Je suis à la plage. Tá? Então se você falar je suis à la plage, tá certo também, né? Mas o contexto, a pessoa vai entender o contexto e o que você está dizendo, mas o ideal é você dizer je suis à la plage. E aí, se você quiser falar que está em casa, je suis à la maison. Je suis à la maison. E aí, falando um pouco mais rápido, je suis à la maison. Je suis à la plage. Je suis incroyable. É isso. O que mais que a gente pode falar? Esse à la, ele vai servir como o na ou em, né? Se eu estou em casa, je suis à la maison. Eu estou em casa. Je suis à la plage. Eu estou na praia. Então, ele vai servir aí para os dois. É bom a gente aprender esse à la, porque é bastante usado. Se a gente for falar, por exemplo, à la table. À la table. Table é mesa. Escreve-se igual em inglês. Mas a gente fala table. Se você falar à la table, é tipo na mesa.
na mesa. E isso é usado bastante pra, tipo assim, à la table. A comida está na mesa, né? À la table. Na mesa. Já está lá pronta na mesa. Então, à la plage, à la maison, à la table. Acho que ficou claro. Eu sei que esse episódio teve bastante explicação sobre as coisas, mas é isso, é a entrada, né, do podcast. As pessoas têm que entender como funcionam as coisas aqui. Mas nos próximos episódios eu vou tentar não fazer nem abertura, nem encerramento. A gente vai começar com as aulas, já terminar com as aulas, que é pra pessoa que tá sempre ouvindo não ficar ouvindo eu explicando as coisas 300 vezes, tá bom? Então aí eu vou tentar sempre fazer no final de cada episódio uma leitura geral do que a gente tá vendo aqui na nossa tabela, para quem estiver acompanhando com a apostila, e quem não estiver acompanhando quiser só relembrar o que foi falado no episódio, eu vou falar somente em francês, sem a tradução. Então, se tiver dúvida, faz uma pausa, volta, ouve de novo, procura no Google, né? Não fica com dúvida, não guarde a dúvida para você. Então, vamos lá. Je suis brésilienne. Je suis brésilien. Je suis très belle. Je suis beau. Je suis très fort, très forte. Je suis incroyable. La fille et le garçon. La maison, la voiture. Voilà. Je suis à la plage. Je suis à la maison. À la table.